Olá, irmãos, tudo bem? Eu me chamo Graciele, sou da igreja aqui de Caxias do Sul. Eu sou o Leandro, esposo da Graci. Estamos casados há mais de 10 anos e a gente veio aqui dar um testemunho, contar um pouquinho da nossa história, de como a gente veio a conhecer o Senhor nessa caminhada. Na verdade, eu sempre falo que o Senhor guardou o nosso casamento, né? Que a gente só está casado pelo que o Senhor fez em nossas vidas. O nosso relacionamento começou, na verdade, eu sempre brinco que o Leandro ele ia para festas de quinta a domingo e de uma hora para outra ele assumiu uma família e andava comigo com uma mochilinha nas costas, né? Porque eu já tinha a Isa, ela tinha cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, quando a gente casou, e foi um casamento muito difícil no começo, foi muito conturbado mesmo. Na verdade foi bem desafiador, né? Porque foi uma transformação de vida, né? E não foi só pela questão da mudança de hábito em si, mas pela todo o processo de adaptação que a gente viveu, né? Então, nessa questão que eu creio que todos os casais passam em algum momento ou outro, né? Essa dificuldade na questão do relacionamento, do convívio, de um aceitar as diferenças do outro, e eu vejo que é o maior desafio na vida de um casal, né? A gente brigava muito. Eu sempre falo que a gente nunca se bateu, mas a gente brigava muito, a gente se enxergava, brigava. Então, e o Leandro tinha muito ciúme, ele era muito ciumento. Se eu ia trabalhar, por exemplo, e chegava 5 minutos depois do horário, ele já ficava, né, onde tu foi, ou o que tu estava fazendo, porque tu não chegou na hora, enfim. E aquilo me deixava muito mal mesmo, tanto que chegou um ponto que é como se fosse apagando a vela, sabe? Irmãos, como se eu não pudesse mais olhar para ninguém na rua, como se eu não pudesse mais conversar com outras pessoas. E por que eu falo que o Senhor guardou a gente? Porque a gente tinha um vizinho, né? Seu Antenor. E era engraçado até comentar sobre isso, porque ele quando a gente brigava, né, discutia, né, batia a boca, e nós éramos vizinhos de porta, né, era um sobrado como se fosse um apartamento, né? E lá pelas tantas ele batia na porta e falava, né: "Ô, irmão, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vim aqui para orar por vocês", né? E daí ele conversava uns minutos ali, orava por nós, conosco, e a gente parava de brigar, né? Até a gente, eu creio que a gente ficava no primeiro momento envergonhado, né? Para ele era um livramento orar, né? Porque acabava gerando uma paz na vida dele também, né? Mas eu sempre digo que, né, a gente até conversou várias vezes sobre isso, porque foi eu creio que foi o começo do entendimento, né, da busca na palavra, né? Então, pessoas orando por nós, tá pagando o preço, né? Creio eu. E até nós falamos várias vezes que a gente gostaria muito de encontrar ele para poder agradecer, porque eu creio que ele deve ter orado muito pelo nosso casamento, pela nossa família, né? E foi assim por 2 anos, foi, né? Por 2 anos. A gente brigava e volta e meia ele batia, a gente começava a discutir, ele batia lá na porta e pedia para orar, né? Então, a coragem que esse homem tinha de ir lá, né, pedir para orar no meio do calor de uma discussão de casal, né? A gente não se olhava mais, né? Mas também parava a discussão, parava a briga. E a gente conheceu aqui a igreja, na verdade teve o Ivan, o Wagner e o Sérgio Almeida, que nos convidavam para vir, né? E uma noite, eu nunca vou esquecer que o Sérgio foi na nossa casa e ele disse: "Vocês estão em cima do tapete". E para Deus, ele estava em cima de um tapete lá na cozinha, ele disse: "Vocês estão aqui em cima de um tapete". E para Deus isso não serve, né? O nosso Deus é sim, sim, não, não. Então vocês vão ter que decidir o que vocês querem. E a gente veio na igreja a primeira vez e o irmão Alexandre, ele estava aqui na igreja e a gente veio pedir uma oração e ele olhou para nós e disse: o Senhor vai usar vocês para restaurar casamentos.
E eu lembro que a gente saiu da igreja e eu olhei pro Leandro e comecei a rir. Eu disse, não, é uma loucura, né? Deus, como que nós dois vamos ser usados para restaurar casamentos, né? Até porque foi uma fase, um momento da nossa vida onde que a gente estava passando por uma dificuldade ainda no relacionamento, e a ponto de a gente não querer dar continuidade, né? Tanto eu quanto a Graça, a gente estava bem descontente, né? E essa oração onde que o profeta Alexandre, ele veio deixou essa palavra com nós, para nós no primeiro momento não fez muito sentido, mas no decorrer da caminhada eu creio que foi um começo, né, da nossa busca de verdade no Senhor, né? Então o que nós gostaríamos de deixar aí como palavra é que, apesar de toda a situação que você está vivendo, independente seja no relacionamento ou qualquer outra área da sua vida, que você possa confiar que o Senhor, ele vai prover, ele vai fazer o que tem que ser feito para que você possa desfrutar dele e com ele, né? Exatamente. E todas as coisas, elas cooperam para Deus, né? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente então, aprendeu a gente confiar nessa caminhada que é matrimônio, né? É marido, mulher e Deus, né? Somos 3 dentro de um relacionamento. E assim seguimos, né? Já fazem 11 anos, né? Ele falou que fazem mais que 10, mas são 11 já. Então, seguimos aí com as bênçãos de Deus. Amém.